Bartolo olha para o horizonte. Pensativo. Ele lembra dos dias na Itália. De como todos acreditavam que, ao chegar ao Brasil, teriam logo terras para plantar. Leonora concorda. Diz que todos no navio sonhavam com isso. Com um pedaço de chão que dariam o próprio sustento. Mateu tenta animá-lo. Sorri e diz que Bartolo já começou a plantar sua roça, mesmo sem ser dono da terra. Rosana se aproxima, com ternura. Diz que um dia, ele vai ter suas próprias terras, e que Mateu vai ajudá-lo a conquistar isso. Eles falam do sonho de cultivar o próprio chão, de viver do que plantam. Bartolo promete, vai fazer um vinho melhor que o da Itália. Acredita que o solo brasileiro é mais fértil, mais vivo. Rosana confirma com entusiasmo. Lembra até da carta do escrivão de Cabral. Aquela que dizia, nesta terra, em se plantando, tudo dá. Mas Mateu observa, sério, hoje, todas as terras já têm dono. Bartolo não se abala. Diz que vai conquistar o seu pedaço, com esforço e a ajuda dos amigos. Enquanto isso, na cidade, Gomercindo está inquieto com a demora de Augusto. Maria percebe e compartilha da mesma aflição. Angélica chega com um café. Comenta que o da cidade nunca é tão bom quanto o da fazenda. E pede ao pai que traga um pouco de lá na próxima visita. Durante a conversa, Gomercindo desabafa sua preocupação com o genro. Diz que não quer voltar para a fazenda sem notícias do pai de Augusto. Angélica tenta acalmá-lo. Diz que Augusto costuma chegar tarde. Ainda mais agora, cuidando do pai doente. Mas, num deslize, Gomercindo comenta ter ido à casa de Paola. E acaba revelando que Augusto ainda aparece por lá. Maria se espanta. Angélica confirma. Conta que Paola mesma lhe disse isso. Mas garante que ela sempre o expulsou. Diz também que se tornaram amigas. Como se quisesse dissipar qualquer desconfiança. Logo, Gomercindo se levanta. Diz que precisa ir. Se não perde o trem. Angélica promete cuidar bem da mãe enquanto ele estiver fora. Mais tarde, Angélica encontra Augusto. Vê o olhar abatido dele e pergunta o que houve. Com a voz embargada, Augusto conta. O médico disse que o pai está com uma doença sem cura. E que, com o tempo, tudo só vai piorar. O silêncio toma conta. Gomercindo entende. Agora, Augusto vai ter que assumir todos os negócios do pai, que já não consegue nem assinar o próprio nome. Angélica tenta consolar. Maria, emocionada, pede que ele desabafe. Mas Augusto insiste que está bem. Gomercindo encara com firmeza e diz: seja forte, rapaz. Augusto suspira. Diz que é forte, sim, mas não estava preparado para isso. Seu pai sempre foi um homem saudável. O médico diz que é da idade. Mas ele não é velho. Ele lembra da bisavó, que também morreu assim, sem reconhecer ninguém. O clima é de pesar. Gomercindo oferece ajuda. Augusto agradece. Conta que o pai ficou internado, mas não sabe como vai cuidar dele. O médico disse que o velho vai precisar de mais atenção do que uma criança. Maria sugere levá-lo para a fazenda. Mas Augusto recusa. Diz que não quer deixar o pai aos cuidados dos criados. Quer mantê-lo por perto. Cuidar dele com as próprias mãos. Enquanto isso, Juliana chama Tizio. Pergunta como ele está. Eles se cumprimentam, alegres. Ela quer saber se ele voltou à casa da tia. Tizio responde que não. A tia se mudou. E ele nem sabe para onde. Diz também que o primo Zeca desapareceu. Juliana se preocupa. Mas o menino ri e diz que a tia só fugiu de novo. Os dois caem na risada. Ele brinca. Dizem que não existe italiano preto. Mas eu sou. Juliana ri e comenta que nunca ouviu falar de alguém da cor dele vindo da Itália. Logo, ela o repreende por ter comido na rua. E o convida para almoçar em casa com o pai. Tizio aceita, feliz. Mas pede para ver o filho dela. Explica que a madame o proibia de entrar. Juliana responde, sorrindo. A madame viajou. Agora você pode entrar. Pede que ele tome um banho antes de ver o bebê. O menino agradece. Em italiano. Juliana ri, encantada. Mais tarde, ela conversa com Mariana. A casa está em paz.
Mariana comenta que a ausência da madame trouxe sossego. Diz que o sogro de Juliana fez bem em mandá-la viajar. Juliana suspira. Confessa que não quer continuar morando ali quando a madame voltar. Mariana, solidária, segura a mão dela. Diz que quer ir junto. Quando Juliana for embora com o marido e o filho, oferece-se para ser governanta da nova casa. E promete cuidar deles com carinho. Juliana responde com calma. Diz que, na nova casa, ela mesma vai fazer o serviço. Mariana se surpreende. Pergunta se o marido dela vai permitir isso. E, por um instante, percebe que Juliana já não confia tanto nela como antes. Juliana explica. Não é falta de confiança. Mas lembra que, se Mariana não tivesse contado a verdade, que seu filho estava vivo, ela jamais teria reencontrado o menino. Mariana se emociona. Diz que só revelou a verdade por remorso. Juliana sorri, toca sua mão e afirma: eu já te perdoei. Não falemos mais nisso. Pouco depois, Mariana oferece servir algo a Francesco. Mas ele recusa, visivelmente aborrecido. Ela pergunta se é por causa do cliente que ameaçou se matar. Francesco suspira e revela: não é só cliente, é um amigo. Mariana quer saber se ele chegou a emprestar o dinheiro. Ele responde que sim, mas diz que só um milagre o fará receber de volta. Irritado, Francesco manda Mariana cuidar da própria vida e a deixa sozinha. Enquanto isso, Tizio observa o bebê no berço. Sorri e comenta como ele é branquinho, dizendo que puxou o italiano Matteo. Juliana o repreende. Firme, diz que o pai da criança nem sabe que o filho está com ela. Tizio, inocente, se oferece para voltar à fazenda e contar tudo a Matteo. Mas Juliana o impede. Revela, em tom grave, que o pai do bebê é Marco Antônio. E o avô, Francesco Magliano. Depois de mostrar o bebê, Juliana se despede do menino. Tizio agradece, com seu jeitinho doce, e vai embora. Enquanto isso, Gomercindo tenta consolar Augusto. Diz que entende o sofrimento dele. E lamenta não poder ajudar mais. Explica que ficou na cidade caso possa ser útil. Augusto agradece. Confessa estar preocupado com o destino do pai doente. Diz que não quer levá-lo para a fazenda, porque ali perderia a paz. Gomercindo concorda. Lembra que o velho precisa de muitos cuidados. Mas também pondera. Trazê-lo para a casa de Augusto seria complicado, já que a esposa dele está grávida e sem condições de cuidar de alguém nesse estado. Augusto concorda. Diz que jamais imporia esse sacrifício à mulher. Gomercindo elogia o bom senso dele. Mas Augusto, aflito, confessa: eu preciso encontrar uma solução. Não posso deixar meu pai trancado no hospital, nem pelas despesas, nem porque a direção não permite. Desesperado, pergunta o que deve fazer. Enquanto isso, Inês conversa com Anacleto. Ela lembra o que Paola disse, que ele não precisa machucar ninguém, e que não foi o Dr. Augusto quem abandonou alguém. Mas Anacleto insiste. Diz que sabe que foi aquela maluca quem agrediu alguém. Inês o corrige, firme. A filha não sofreu humilhação, Anacleto. Ele hesita, e acaba admitindo. Decide voltar à fazenda para falar com Altino, e resolver de vez as contas. Diz que vai cuidar apenas do que é da família, e que não vai mais administrar a parte de Altino. Se ele acha que está sendo roubado, que procure outro administrador. Em outro canto, Matteo conversa com Bartolo. Compara o Brasil à Itália. Diz que lá também, a terra pertence a poucos, enquanto o resto vive quase como escravo. E pergunta por que vieram para cá. Bartolo concorda, pensativo, mas diz que, se o governo desse terras ao povo para plantar, não só café, mas comida, o país seria mais rico, e ainda teria fartura pro povo. Rosana convida Leonora para se sentar, mas ela prefere ir para casa cuidar da filha que ainda dorme. Bartolo e Matteo continuam a conversa. Falam sobre os Estados Unidos, onde o governo dava terras para quem quisesse cultivar. Depois de 10 anos de trabalho, a terra virava oficialmente do agricultor. Matteo se espanta ao saber que Rosana já conhecia essa história. Bartolo brinca, rindo.
Parece que erramos de país. Leonora apenas sorri. Lembra que todos precisam descansar para trabalhar no dia seguinte. Eles se despedem, desejando boa noite. Mas Mateu, antes de ir, alerta Rosana. Não conte essas histórias pro Bartolo. Ele é capaz de acreditar e levar todo mundo embora. Enquanto isso, Gomercindo avisa que voltará em 2 semanas para buscar a mãe de Rosana. Ela pergunta por Angélica. E ele explica que está bem, mas teria menos problemas se não fosse pelo sogro. Mateu quer saber o que aconteceu. Gomercindo suspira e revela. O pai de Altino está completamente debilitado. Rosana se espanta. Está falando do senhor Altino? Gomercindo confirma. Diz que ele já andava estranho há um tempo. Mas agora, piorou de vez. O doutor Augusto vai interná-lo num asilo. Rosana pede que ele conte direito essa história. Em outra casa, Angélica pergunta a Augusto como estão as coisas. Ele responde que tudo está resolvido. E que ela não precisa se preocupar com o pai. Maria explica que o objetivo não era proteger a filha, mas evitar o desconforto do próprio Altino. Augusto confirma. Diz que já acomodou o pai num bom quarto, com pessoas para cuidar dele. Angélica quer saber como ele está. Augusto suspira. Meu pai vive no mundo da lua. Não percebe o que acontece. Fala sozinho. Diz coisas sem sentido. Angélica lamenta. E Augusto completa. O pior é que agora terei que cuidar de tudo sozinho. Nem sei como estão as coisas nas fazendas. Gomercindo, prático, comenta. Você é advogado. Saberá como declarar o pai legalmente incapaz. Assim, as fazendas de Altino passam para suas mãos. Augusto fica em silêncio. Olhar perdido, coração pesado. Sabe que o dever agora é dele, mesmo que isso custe sua própria paz. Mateu olha curioso para Gomercindo. Quer saber como Augusto vai administrar tantas terras. Leonora também se interessa. Pergunta se Altino tinha mesmo tantas propriedades assim. Gomercindo ri de leve. Lembra que Altino sempre se gabou disso. Mas diz que, agora, finalmente vão descobrir a extensão real de tudo que ele possuía. Rosana, intrigada, quer saber. E Angélica? Vai herdar tudo, mesmo com o sogro ainda vivo? Gomercindo balança a cabeça. Explica que não. Quem herdará é Augusto. Mateu estranha. Lembra que Angélica é esposa de Augusto e faz piada com a situação. Ele nunca simpatizou com o jovem advogado. E parece até se divertir com a confusão. Rosana muda de assunto. Pergunta quem vai cuidar dos cafezais. Já que Augusto nunca escondeu que detesta lidar com isso. Gomercindo explica. Diz que Altino casou o filho com sua irmã justamente para unir os cafezais das 2 famílias. E que agora, ironicamente, esse plano se concretizou. Em outro canto, Juliana observa o bebê dormindo. Sorri e comenta que ele mamou tudo. Mariana, encantada, diz que o pequeno não dá trabalho nenhum. Chama o menino de reizinho. Juliana agradece a Deus, mas pede, com doçura, que não o chamem assim. Luía entra na conversa. Lembra que o avô chegou a dar um banho de ouro no neto. Juliana confirma, emocionada. As mulheres comentam que o avô, sempre que chega em casa, vai direto ver o menino antes de qualquer coisa. Luía observa, pensativa. É impressionante pensar que essa criança viveu tanto tempo longe daqui. Juliana se entristece. Pede que não falem mais sobre isso. Luía se desculpa. Juliana responde que está bem. Prefere esquecer o passado. Mais tarde, Francesco observa Juliana. Pergunta por que ela anda tão preocupada com o menino engraxate. Juliana explica. Diz que sente pena de vê-lo entrando e saindo de casa, carregando aquela caixa pesada de engraxar sapatos. Francesco tenta ver o lado bom. Diz que é bom o garoto aprender a trabalhar desde cedo. Mas Juliana discorda. Conta que o menino queria estudar, que chegou a aprender um pouco com o primo, quando morava com a tia Naná. Mas depois se separaram. E ele ficou sem professor. Francesco entende a intenção dela. Sorri e pergunta. Você quer que eu consiga uma escola para ele, não é? Juliana confirma,
com esperança no olhar. Mas Francesco hesita. Diz que o menino é negro, e que talvez a escola não aceite. Nunca viu um aluno negro uniformizado pelas ruas. Juliana se irrita. Retruca. O primo dele estudou. Foi expulso, sim, mas só porque reagiu quando os brancos o provocaram. Francesco, diante da firmeza dela, se rende. Ri e promete. Vou dar um jeito nisso. Juliana sorri, aliviada. Obrigada, meu sogro. Enquanto isso, em outra casa, Maria conta a Paola que sua filha preparou um macarrão seguindo a receita dela, e que o prato ficou simplesmente delicioso. Paola fica feliz. Maria comenta que o molho lembrava o sabor das comidas feitas por Leonora, a italiana que trabalha em sua casa. As duas conversam sobre as receitas diferentes de Leonora. Entre risadas, Maria tenta pronunciar alcachofrar,